capítulo 6, versículo 22. Qualquer informação a mais que você queira, dessas que eu passei aqui, entra nas páginas da igreja, no Facebook ou no Instagram, tá tudo lá, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande são tais trevas. Amém? Nós estamos numa campanha falando, ministrando sobre os frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo é diferente de dons do Espírito Santo. Os dons são presentes que Deus nos dá. Os frutos são cultivados por nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 descreve quais são esses frutos. Entre eles o amor, que nós já ministramos aqui, a paz, que ministramos no domingo passado, e hoje nós vamos falar sobre a alegria, ou como está aí na tradução da tela, o gozo, a alegria. Domingo que vem nós vamos ministrar sobre a fé. Olha que interessante, a fé é um fruto produzido pelo Espírito Santo, mas ele precisa ser cultivado. Por isso que Jesus compara a fé com uma semente de mostarda, porque ela precisa ser cultivada para crescer. Mas hoje nós vamos falar sobre a alegria. A alegria. O que é a alegria que Paulo está dizendo aqui? Sendo um fruto do Espírito Santo, como ela é produzida? E mais, como é bloqueado na nossa vida a produção da alegria? Primeira coisa que eu quero falar é que a alegria é uma disposição mental. Ela tem a ver com as atitudes que você toma, com as escolhas que você faz na vida. Ela tem a ver com o caminho que você segue. Mais ainda, com quem governa o seu mundo espiritual. Quem é senhor da sua vida. Por isso que o texto que eu li aqui com vocês disse que se os teus olhos são bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se forem maus, todo o corpo será tenebroso. Porque tem a ver com como você reage nas mais diversas situações da vida. Se você reage com bons olhos, haverá luz. Mas se você vê tudo com maus olhos, você viverá em trevas. Então como é que eu bloqueio a produção da alegria? E mais, como é que eu gero na minha vida o sofrimento? Primeiro eu preciso entender como se gera o sofrimento na vida, para depois entender como que vai funcionar para gerar alegria. Vamos lá, primeira coisa para gerar sofrimento na vida. Vai que alguém queira gerar sofrimento na vida? Primeiro passo, diga assim comigo: invente problemas. Agora fala com fé: invente problemas. Talvez esse seja o principal para gerar tristeza, para gerar sofrimento, seja esse. Inventar problema. Sabe aquela coisa que a gente ouvia quando criança? Ver chifre na cabeça de cavalo. Aquela pessoa que ela inventa problemas para ela. Ela vai caçando problemas. As coisas estão bem, mas ela começa a procurar problemas. Uma forma de inventar problemas, assumindo a vida dos outros.
É aquela pessoa que já tem os problemas dela para enfrentar, mas ela não está satisfeita com os problemas dela. Então ela quer levar o problema dos outros nas costas. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse assim: tome a sua. Ele falou para você levar a sua, não a dos outros. Pastor, mas em Gálatas capítulo 6 versículo 2 está escrito que nós devemos tomar as cargas uns dos outros. É verdade, está escrito isso. Tomar as cargas uns dos outros. Eu ajudo você, você me ajuda, mas eu não levo a sua cruz. Até porque você não tem estrutura para levar a cruz de ninguém, quiçá a sua. Marido não consegue levar a cruz da esposa, esposa não consegue levar a cruz do marido. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Quando você quer viver a vida do outro, você vai trazer dor e sofrimento para a sua vida. Quer um exemplo? Pai e mãe que não deixa o filho enfrentar os problemas da vida, logo vai assumindo a vida do filho. Desculpa aqui o que eu vou falar, eu sei que existem exceções, tá? Mas existem aqueles casos que são corriqueiros. A mãe viu, a filha entrou numa roubada, a mãe avisou, a mãe falou, a mãe alertou, e a filha entrou numa roubada, e daqui a pouco a filha está com um nenenzinho no colo. Aí a mãe vai lá e fala assim: eu vou criar. E a vovó cria. Cria um, cria outro, cria outro, cria outro. E essa filha nunca vai criar vergonha. Amém, gente? Todo caso existe exceção, a gente sabe disso. Eu fui criado pelos meus avós. Eu tenho propriedade para dizer. Foi minha avó e meu avô que me criou. E graças a Deus por isso. Agora, a regra não é essa. Não é o filho enfrentar um problema, você já ir lá e pegar o problema para você. Porque você está inventando problema para a sua vida. Amém, gente? Repito, todo caso existe exceção. Eu sei que tem gente que sofreu, tem gente que foi traída, tem gente que foi passado para trás, tem casos que saiu do natural. Mas eu estou dizendo que existem pais que não deixam os filhos arcar com as responsabilidades da vida, e logo vão assumindo tudo. E isso vai trazer para o pai sofrimento, para a mãe sofrimento, e mais, vai gerar no filho um espírito de comodismo, e ele nunca vai aprender com os seus próprios erros. Você precisa tomar a sua cruz, e ela já não é leve. Amém, gente? Provérbios capítulo 26 versículo 17 diz que quando vocês, o que passando toma questão alheia, é como quem pega um cão pelas orelhas. Imagina você passar na rua, você vê um pitbull correndo, latindo para todo mundo, você fala assim: eu vou pegar esse cachorro pela orelha, e você agarra na orelha do cachorro. Vai dar boa coisa isso? Mas é isso que acontece quando você tenta resolver o problema dos outros. Você é mordido pelo pitbull. Amém? Resolva o que Deus colocou. Ajudar, já falei, é uma coisa. Um ajudar o outro é uma coisa. Caridade é outra coisa. Estender a mão é outra coisa. Mas tomar a cruz não é sábio. Outra forma de inventar problemas é você pegar coisas maiores do que a sua capacidade para querer resolver. Não é viver no comodismo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em Romanos 12, 16 o seguinte: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ele não está dizendo assim, seja uma pessoa acomodada, não sonhe com coisas maiores. Ele não está dizendo isso. Mas ele está falando que existe um princípio da escada, e que com Deus a gente sobe degrau por degrau.
E muitas vezes nós queremos passar o carroça na frente do boi, vamos dizer assim. Quer um exemplo? A pessoa, ela vai comprar um carro, ela tem condição de pagar uma parcela de R$800, mas aí na proposta o vendedor, lábia boa, vendedor, ele fala assim: mas esse carro aqui é melhor, só que a parcela é 1.900. Aí ele fica encantado com o carro de 1.900, porque o carro de 800 era 1.0, o carro de 1.900 já era 2.4, já tinha, era automático, e era isso, era aquilo. Aí ele fala assim: não, eu mereço, eu sou filho do rei, eu mereço. Você merece, e vai chegar a hora que vai ter. Mas se naquele momento o que pode é o de 800, não vá para o de 1.900, você vai trazer sofrimento para você. Ah, mas Deus vai me abençoar, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, eu vou cortar algumas coisas. Não vai. Um carro de 1.900, ele dá mais gasto, ele tem mais imposto para pagar, o pneu dele é mais caro, tudo dele é mais caro. Tem que calcular, calcula e faz aquilo que hoje dá. Dá hoje isso aqui? Faz. Deus vai te honrar no pouco, e no muito Ele vai te colocar. Amém, gente? Mas a gente tem aquele hábito de usar alguns versículos isolados da Bíblia para justificar algumas imprudências nossas. Porque Deus fala na Bíblia aí de comprar sem preço, sem dinheiro. Ah, pastor, eu vou comprar. Como vai pagar? Jeová vai me falar. Amém, gente? Uma coisa é quando vem uma direção, dá uma direção. Deus dá essa, faça. Outra coisa é a sua empolgação. E para você confundir a sua empolgação, a sua emoção com a fé, é muito fácil. Por isso é preciso buscar a Deus. Então, não queira uma coisa maior do que aquela que hoje você pode suportar. Não assuma compromissos que você não pode cumprir. Mesmo na igreja, não, eu vou ser diácono, eu vou ser pastor, eu vou ser cantor, eu vou ser professor de criança, eu vou ser obreiro, eu vou ajudar a limpar a igreja, eu vou ajudar a fechar a igreja, eu vou ajudar a abrir a igreja, e eu vou ser a quarta pessoa da Trindade na hora do culto. Quando o Espírito Santo não manifestar, eu vou curar. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar, irmão. Faça aquilo que a sua mão alcança, porque Deus vai te abençoar assim. Deus não deseja que você adoeça. E não é saudável você fazer aquilo que você não consegue ainda. Não quer dizer que não vai fazer. Vai comprar o carro, não 2.4, vai comprar o 4.4. Não vai comprar o de 2 mil, vai comprar à vista o de 200 mil. Mas tudo a seu tempo. Amém, gente? Tudo a seu tempo. Outra coisa que você pode fazer para inventar problema na sua vida é você ter ganância pelo dinheiro. Ganancioso nunca ganha dinheiro, pode notar isso. É como aquela pessoa que corre atrás do vento, irmão. Você já viu a Dilma falando uma vez que ela queria sacar vento? Vamos sacar o vento para gerar energia eólica? Quem tem ganância pelo dinheiro é como sacar vento. Nunca você vai ver um ganancioso rico. Nunca. Por mais dinheiro que ele tenha, ele nunca está satisfeito. Ele nunca tem paz. Não tenha ganância pelo dinheiro. Isso é inventar problema. Segunda coisa que você pode fazer para gerar sofrimento na sua vida: seja um pessimista. Seja o quê? Irmão, se você quiser sofrer na vida, seja pessimista. Você vai ter sofrimento. Sabe o que é o pessimista? Aquela pessoa que só vê desgraça. Ela nunca consegue ver o lado bom das coisas. Tem a ver com o versículo que eu li. Ela nunca consegue ver as coisas com bons olhos. Ela sempre é a vítima do mundo, a vítima da sociedade, perseguida, ninguém gosta dela. Ela é uma pessoa que ela não consegue se ver vencendo. E Deus não chamou você para se olhar e se ver assim, porque Deus não vê você assim. Deus vê você como um vencedor, uma vencedora. Deus diz na Bíblia que você é mais que vencedor. Outro princípio que pode gerar sofrimento na sua vida:
viva na mentira. Viva na mentira. A pessoa que vive na mentira, ela sofre. Sabe por quê? Porque o mentiroso, ele é refém da própria mentira dele. O mentiroso é escravo da mentira. É ou não é? Diáconos, por favor. É ou não é? O mentiroso é escravo da mentira ou não é? Sim ou não? Ele conta uma mentira para você hoje, amanhã ele conta outra mentira, do mesmo assunto. Depois da manhã ele conta outra mentira. Daí ele se contradisse. E aí daqui a pouco ele está envergonhado, porque ele é escravo da mentira dele. Aprenda uma coisa: ninguém consegue enganar o mundo inteiro. Pode enganar muita gente, mas o mundo inteiro não. Outra coisa, ninguém consegue mentir o tempo todo. Pode mentir por algum tempo, mas uma hora a casa cai. Por isso que viver na mentira gera sofrimento. Olha o que disse Jesus em Lucas 12:2: não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja sabido. Toda mentira um dia vem à tona. Não viva na mentira, viva na verdade. Por mais dolorosa que possa ser uma verdade, ela sempre será melhor do que a mentira. Viva na verdade. Olha que João 8:44 diz: o diabo desde o princípio é homicida, nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso, e quando profere mentiras fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui a paternidade ao diabo é a mentira. Quem vive na mentira, desculpa que a expressão que eu vou usar é forte, é filho do diabo. A pessoa que vive na mentira, ela é filho do diabo. Não viva na mentira, porque você é filho de Deus. Amém, gente? Quarto, para gerar sofrimento, sabe o que você precisa fazer? Não perdoe ninguém. Você quer bloquear a alegria na sua vida? Não perdoe ninguém. Viva com raiva, viva com mágoa, viva com ressentimento. Porque a pessoa que vive magoada, a pessoa que vive ressentida, é uma pessoa que tem uma ferida exposta, aberta em sua alma. E tudo que toca na alma dessa pessoa machuca. Até coisas boas. Quando você tem uma ferida aberta no seu corpo, e alguém toca nessa ferida, machuca. Quando você tem uma ferida aberta na sua alma, e alguém toca nessa ferida, ainda que desejando fazer o bem, vai te machucar, vai te ferir. É cientificamente provado o que eu vou dizer aqui para você. Pessoas que não perdoam têm baixa imunidade, adoecem mais fácil. Grande parte de cânceres é iniciado, não estou dizendo todos, mas grande parte é iniciado pela mágoa, por uma célula que é gerada pelo organismo através da raiva, do ressentimento, do ódio, da mágoa. A pessoa que não perdoa vive no passado, tem sua vida paralisada. Deus não chamou você para ter sua vida paralisada. Deus chamou você para você seguir a sua vida em frente, avançar. Então perdoe. Diga para quem está do seu lado assim: perdoe a todos. Agora diga para ele: até quem não merece. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 o seguinte: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos pelo diabo, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo está dizendo assim: eu perdoo, não é por causa de vocês, eu perdoo porque eu não quero ser vencido pelo diabo. Ele diz assim: eu não perdoo porque vocês merecem. Ele está dizendo: eu perdoo porque eu não ignoro os ardis de Satanás.
E eu sei que se eu não perdoo, Ele pode me matar, Ele pode me ferir. Quinto, quer uma vida de sofrimento? Viva no pecado. Viva no pecado, viva pecando. O pecado gera morte, morte física e morte espiritual. Está escrito Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você deseja uma vida e vida em abundância? Viva na presença de Deus, não viva no pecado. Não estou dizendo que você não vai pecar. Todos nós cometemos pecado, em algum momento nós pecamos. Em algum momento nós erramos, falhamos, pisamos na bola. Mas não podemos aceitar viver uma vida no pecado, fazendo aquilo que é errado, fazendo aquilo que desagrada a Deus, desonrando a Deus. Se você vive no pecado, você vai ter sofrimento, você vai gerar dor e sofrimento. Isaías 59 diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não ouve a oração da pessoa que está vivendo no pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Pastor, mas e quando eu cometo pecado? A Bíblia vai dizer sobre quem comete o pecado. Diz quando você... Primeiro ele começa assim, João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você comete pecado, busca em Jesus o perdão do pecado, da dívida. E Jesus já pagou o preço, já pagou por sua liberdade. Mas Ele não quer que você viva no pecado. O princípio do perdão é o arrependimento. E o arrependimento genuíno implica uma mudança de atitude nossa. Não tem como eu falar: Deus, o Senhor me perdoa de ter matado aquela pessoa? Aí Deus pergunta assim: mas você já arrependeu? Não, eu quero matar o outro também. Aí Deus vai falar: não, então eu não perdoo. Até porque o perdão é o desejo de mudar de vida. Amém, gente? Quando você não perdoa ninguém, o seu caixa emocional está no vermelho. Você está com a sua vida emocional desequilibrada. É possível que em algum momento você sofra a consequência disso, porque a falta do perdão desregula todo o ser, alma, corpo, espírito. Como eu disse, é a porta de entrada para enfermidades físicas, é a porta de entrada para enfermidades emocionais e mais, para enfermidades espirituais. Porque o diabo se alimenta de sentimentos negativos. Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz assim: se vocês perdoarem os homens, eu vos perdoarei. E se vocês não perdoarem, eu não vos perdoarei. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Perdoar é a condição para ser perdoado. Eu não posso querer que Deus me dê algo que eu não estou disposto a dar para alguém, numa proporção muito menor do que o que Deus me dá. 5 coisas que você pode fazer para viver no sofrimento são essas. Você anotou tudo aí? Sim ou não? Vai fazer elas? Vai fazer ou não? É claro que, a não ser que tenha algum masoquista aqui no meio e fala: não, eu quero sofrer mesmo. No meu carro só toca música de sofrimento. Eu peço para sofrer todo dia. Como chama a maluca do sofrimento? Maria Mendonça. Na minha casa é só Maria Mendonça. Amém, gente? Tem gente que é só sofrimento. É isso que você quer para a sua vida? Sim ou não? Então eu vou falar aqui para você 5 passos também, para você cultivar e produzir muita alegria na sua vida. Amém, gente? O primeiro deles, e o único que é o contraditório dos outros, diga assim comigo: seja otimista. Agora sim, diga sorrindo para essa pessoa que está ao seu lado, diga: seja otimista.
Mas mostra os dentes para ela aí. Fala, seja otimista. Pastor, não tem dente mais na boca, só tem um pendurado na correntinha aqui no peito. Não tem problema, irmão. Diga, olha, seja otimista. O otimista, irmão, é uma pessoa entusiasmada com a vida. Ele tem bons olhos com a vida. Por isso Jesus falou assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Veja com bons olhos as coisas da vida, as pequenas e grandes. Veja em cada coisa que acontece na sua vida uma oportunidade de Deus para crescer naquilo. Quer o exemplo do otimista e do pessimista? Chega para os dois, fala assim: ó, tive um sonho com você. Qual sonho? Eu sonhei que tinha um demônio olhando bravo para você, com um tridente na mão, com um olho vermelho, falando assim: eu vou te pegar. Sabe o que o pessimista vai falar para você assim? Misericórdia, irmão. Ele vai falar assim: você está vendo por que a minha vida é desse jeito? O diabo me odeia. Ninguém gosta de mim, nem o diabo. Agora chega para o otimista, fala para ele isso. Sabe o que ele vai dizer? É claro que o diabo está bravo comigo. O que Deus vai fazer na minha vida é muito grande. Quem que é o diabo, irmão? Quem que é o diabo para fazer alguma coisa na sua vida, se o Senhor da sua vida é o próprio Deus? Se for para ter medo do diabo, por que eu vou servir a Deus? Não faz sentido. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas você precisa ver com bons olhos as coisas da vida. Seja otimista. Segunda coisa para você produzir alegria, cultivar alegria: comemore cada vitória que você tem. Comemore, se alegre. Está nas ministrações que eu fiz da escola dos hebreus. Um dos segredos milenares dos hebreus é fazer festa para tudo, é se alegrar com qualquer coisa. Por que o hebreu é conhecido como o povo comedor de uva? Na mesa de sala de um hebreu tem um cacho de uva no meio da mesa. E quando chega alguém na casa e fala assim: nossa, eu recebi uma boa gorjeta hoje. Aí eles falam: vamos fazer festa. E eles comem uva e comemoram aquela gorjeta. Quando chega o filho, fala assim: olha, eu passei de ano. Eles falam: vamos comemorar, vamos fazer festa. E eles comemoram. Você quer gerar alegria na sua vida? Comemore todas as coisas boas que acontecem. Porque a gratidão pelas pequenas coisas abre a porta para o próximo milagre. E mais, o seu corpo foi programado por Deus. Quando você se alegra com algo, seja grande ou pequeno, o seu cérebro manda uma informação para o seu corpo inteiro e despeja uma descarga de endorfina no seu corpo, que é o calmante natural. E aí vem uma sensação de alegria plena. Pode ter sido uma vitóriazinha pequenininha, mas é como se fosse gigantesca, porque o seu cérebro está programado para manifestar com essa substância quando você se alegra. Por isso que o otimismo, a alegria tem que fazer parte da nossa vida. Esteja você vivendo momentos bons ou ruins, até porque, irmãos, a vida não é feita só de momentos bons. Também há tempos difíceis. Também há momentos ruins. Por isso que você tem que se alegrar com os bons. Não dê ênfase para os ruins. Lide com eles. Eu vou falar sobre isso. Mas se alegre com as pequenas coisas. Amém, gente? Às vezes a pessoa fala assim: pastor, o que eu tenho que comemorar? Eu vi alguém contando que comprou uma casa de 5 andares. Eu comprei um apartamento pequenininho. Para de se comparar com os outros. Comemore as suas vitórias.
Seja grato no pouco e no muito Deus vai te colocar. Amém, gente? Não se compare, não meça a vida dos outros com a sua. Viva a sua vida. Seja grato pelo que Deus tem feito nela. Porque, como eu disse, a gratidão abre a porta para o próximo milagre. Amém, gente? Quarto, aceite. Você vai até se questionar aqui, mas é isso mesmo. Aceite as emoções negativas. Pastor, como assim? Deixa eu te explicar. Para que você possa produzir alegria na sua vida, para que o Espírito Santo seja cultivado, você precisa ser sincero com você mesmo. E não é só momentos bons a vida, tem momentos difíceis. Faz parte do ser humano sofrer, chorar, se entristecer às vezes. Não é demonstração de força reprimir o sofrimento. Muito pelo contrário. Pessoas que reprimem muito tempo sentimentos negativos, em algum momento isso estoura em algum lugar. Na forma de uma enfermidade, de um desequilíbrio emocional. Por isso, viva cada momento que tem que ser vivido. Se tem que chorar a morte de alguém, chore. Se tem que chorar a perda de alguém, o afastamento, se tem que chorar um prejuízo, se tem que chorar com algo, chore. Viva aquele momento, até para você se curar daquilo. Você só vai vencer isso se você lidar com isso. Se você enterrar, jogar para debaixo do tapete, uma hora isso aí tudo estoura. Amém, gente? Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de maneira tal que até da vida desesperamos. Paulo está dizendo assim: eu perdi as esperanças na vida. Ele fala, eu não ignorei esse sentimento. Talvez o mais conhecido, Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo dá uma lição do que é viver na vitória, do que é viver na tribulação, do que é viver com fartura, do que é padecer necessidade. Paulo começa dizendo assim: eu sei bem como viver na fartura, como viver em abundância, também em todas as coisas estou experimentado, tanto como ter fartura, como passar fome, tanto ter abundância, como padecer necessidade. Paulo está falando, eu vivo essas situações, sem viver. Aí alguém pergunta, como é que você sabe viver assim, Paulo? Aí ele diz no versículo 13, eu sei porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, gente? Viva aquilo que tem que ser vivido. Não aceite como algo vitalício, mas viva aquilo, enfrente aquilo, até para você vencer isso. Para eu terminar, 5, quer uma vida de vitória, de alegria, de felicidade, sim ou não? Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça dele o seu Deus, viva para ele e por ele, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém, gente? Pastor, eu sou da igreja, sou simpatizante, eu gosto da igreja, eu gosto de estar aqui, eu tenho a minha religião, eu respeito a sua religião, mas eu vou dizer para você, Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo não é uma placa denominacional, Jesus Cristo não é um rótulo religioso. Pastor, mas eu tenho um apego com o meu padroeiro, com a minha padroeira, eu sou devoto, eu gosto, eu respeito a sua religião, como eu disse, mas baseado nas palavras do próprio Senhor Jesus, na boca do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu aprendo que há um só
mediador entre Deus e os homens. E esse é Cristo Jesus, homem. Qualquer outra pessoa que eu busque, pessoa essa do passado ou do presente, viva ou morta, qualquer outra pessoa não tem como me ouvir segundo as Escrituras. O único mediador é Jesus Cristo. Deseja viver uma vida de alegria, de gozo, de felicidade? Faça de Jesus Cristo seu Senhor. Faça dele o único mediador entre você e Deus, mais ninguém. Mas pastor, eu admiro pessoas que já morreram no passado. Eu também. Homens do passado que são espelhos para nós até hoje. Grandes homens e mulheres de Deus que já passaram e que deixaram o seu legado. Mas onde eles estão hoje? Pastor, vou dar um exemplo. Pastor, o apóstolo Paulo, ele foi para o céu? É claro. Eu não poderia falar para o apóstolo Paulo, falar com Jesus para mim? Não. Porque Jesus disse que existe um abismo entre o mundo dos mortos, dos que já morreram, e o nosso mundo. E quem já morreu não ouve a gente. Então está lá o apóstolo Paulo, salvo, mas ele não nos ouve. Mas então com quem eu vou falar? Paulo escreveu aqui, com Jesus Cristo, porque ele é vivo, ele ouve, ele é onipresente, onipotente, onisciente. E falando com Jesus Cristo, pode ter certeza, você está falando com Deus. Amém, gente? Faça de Jesus Cristo o seu Senhor. João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, gente? Fiquem todos em pé, por favor, em nome de Jesus. Se você fizer essas 5 coisas muito simples, você vai gerar muita alegria na sua vida. Seja otimista, comemore cada vitória, faça o bem, viva as emoções negativas, vença elas e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Deus não está te convidando para mudar de religião. Na Bíblia não existe religião certa ou errada. Na Bíblia não tem espírita, não tem católico, não tem evangélico. Na Bíblia não tem ortodoxo. Na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia tem servos e servas de Jesus Cristo, filhos de Deus, mediante a fé aplicada no Senhor Jesus. Não tem igreja A, B, C ou D. O que tem na Bíblia é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você faz parte dela quando entrega a sua vida para Ele. Amém, gente? Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Por favor, nós vamos adorar o nosso Deus.